Texto maravilhoso que o Senhor está registrado no livro de Números aqui. Toda a saga deste povo de Deus pelo deserto. E essa saga, de certa forma, também é um pouquinho nossa, porque nós estamos rumando também a Canaã Celestial. Isso nós vamos entender no decorrer do nosso texto. Amém? Todos encontraram? Amém, graças a Deus. Eu estarei lendo, você pode acompanhar na sua versão, assentado como você está. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra. E a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que dou a vocês. Estas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Amém? Glória a Deus. Nós, para compreendermos melhor este texto, nós vamos assim embarcar rapidamente numa máquina do tempo aqui e vamos voltar um pouquinho ao Egito. Nós precisamos entender algumas coisas. O Egito é o lugar onde este povo, que é o povo sobre o qual estava a promessa de Deus sobre a vida de Abraão, e para lá eles acabaram indo através de José, tudo aquilo que você conhece. Mas aconteceram algumas coisas lá no Egito. Todo aquele favor que esse povo recebia do faraó com a morte do rei e um outro rei assumindo o trono daquele país, daquele lugar, daquele reino, ele desapareceu. E este novo rei, já se passava uma geração, toda a família de José que veio para o Egito, todos os 12 irmãos, todos eles já haviam morrido e agora eles estavam sobre um novo rei, sobre um novo governante, que não conhecia nada da história daquele povo dentro daquela terra. E ali o povo foi crescendo demais, de forma que esse rei chegou em um momento e se preocupou com aquilo. Este rei, com esta preocupação, começou a oprimi-los, a tentar, de alguma forma, suprimir este povo. E através da escravidão foi o modo como ele achou que seria a melhor forma de deter este crescimento, este fortalecimento desse povo. Esse povo já estava mais numeroso do que o próprio povo da terra e mais forte também. Eles trabalhavam em todo tipo de coisa. Eles estavam erigindo um império que não era o deles. Eles estavam construindo tudo para os egípcios, de forma que eles construíram as cidades celeiros de Ramsés, Pitom, e eles trabalhavam na lavoura, e eles mexiam tijolos naquele barro, debaixo de feitores que os açoitavam, que exigiam deles uma produção, e tudo aquilo. Então nós podemos compreender
E este povo não tinha perspectiva de alguém que é livre. O escravo, ele não tem direito de sonhar, de projetar coisas para a sua vida, para a sua família, para o seu círculo que o cerca. Na verdade, ele não tem direito de escolher para quem trabalha ou o que faz, ele não tem vida social alguma. E no momento que essa opressão se torna demasiadamente pesada sobre este povo, Deus ouve o clamor e Deus se lembra das suas promessas a Abraão, do que ele havia prometido e de que já estava em momento de Deus resgatar o seu povo. Então o Senhor arranca o seu povo do Egito. O Senhor, assim, através de vários sinais, começa a manifestar a sua soberania, o seu poder. Então nós conhecemos tudo que o Senhor fez ali. Com forte mão ele os tirou daquele lugar. E essa redenção que Deus trouxe por sobre o seu povo, ela tem diversas dimensões. Ela tem uma dimensão política, porque aquele povo foi tirado debaixo de um rei estranho, debaixo de de todo um contexto que não era seu, e agora eles vão rumar para uma terra onde eles serão o povo que poderá ter os seus próprios líderes, o seu próprio modo de leis e todo esse contexto. A redenção também atinge o seu contexto social, porque é um povo que agora pode planejar coisas. O escravo ele não tem o direito de ter um contexto social, porque primeiramente ele não manda nos seus próprios compromissos. E este povo agora está recebendo uma promessa de ir para uma terra sua, para ali nesta terra exercer todo o direito que um livre tem. O direito de ter amizade entre famílias, sai para almoçar em algum lugar, faz um churrasco ali, ou se reúne ali, sei lá, todo esse contexto que eles não podiam ter ali. Essa redenção também atinge isso. E também o âmbito espiritual. Deus agora retira este povo de debaixo de uma escravidão, uma opressão, e os leva para poderem, ali na sua terra, terem os seus próprios rituais, a sua própria servidão ao seu Deus. Então, é uma redenção assim fantástica, porque ela realmente ela traz a vida a este povo. E com tudo isso nós podemos entender que eles eram um povo sem perspectiva naquele lugar. Tão sem perspectiva que se não fosse o Senhor intervir, eles estariam ali, sabe-se lá até que ponto eles aguentariam isso, mas eles não tinham uma perspectiva até que o Senhor plantou isso nos seus corações através de Moisés. Então, no novo contexto, Deus começa a trabalhar este povo no deserto. E pelo deserto eles vão caminhando, eles saem vendo a glória de Deus se manifestar através da travessia do Mar Vermelho, eles veem vários sinais e maravilhas que Deus faz com eles para se identificar a este povo. Tudo que Deus faz no período do deserto é para identificar, é para se revelar, é para até mesmo para nós hoje, nos nossos dias, entendermos que todas as coisas que o Senhor faz têm um propósito, muitas vezes pedagógico, muitas vezes revelador e muito profundo. Então, Deus começa a trazer este povo pelo deserto. Ali eles viram o maná descer do céu, eles presenciavam aquela coluna de fogo, aquela nuvem que os protegia, a presença de Deus, nas batalhas também que eles venceram. E em todas as coisas Deus foi revelando um Deus soberano sobre todas as coisas, de forma que eles conheceram esse Deus assim muito mais do que nós às vezes conhecemos nos nossos dias. Eles viam isso se manifestar. Se acontecesse algo assim nos nossos dias, seria com certeza algo digno de espanto, não é? Mas, enfim, eles vão passando pelo deserto. No deserto, da saída do Egito, eles passam pelo Sinai. E ali eles recebem todo um código de leis, de uma forma diferente de estar inserido num contexto que não é o deles, mas como um povo identificável pela sua forma de se vestir, de andar, de se portar. As suas leis os separam do contexto que eles estão. De uma forma assim maravilhosa, eles são agora um povo tirado de um contexto de barbaridades que aqueles povos faziam. Então, em todas as minúcias que o Senhor dá a eles no Monte Sinai, está ali impressa também a identidade de um Deus único, não um Deus que está sobre outros deuses, um Deus único, o nosso Deus.
este Deus, ele leva este povo dentro de 3 meses até a fronteira, a terra prometida. Este povo, eles chegaram ali na fronteira daquela terra dentro de 3 meses. Foi o espaço de tempo que eles saíram do Egito e chegaram ali. Porém, nós precisamos entender algumas coisas. Eles, na fronteira com Canaã, a gente voltando aqui em Números 13 agora, a gente vai começar a vislumbrar algumas coisas. Ali, o Senhor manda que Moisés escolha líderes de todas as tribos, das 12 tribos. Este texto vai falar talvez muito ao teu coração que é líder nessa noite. Líder de célula, ou você que ambiciona esta liderança. Então, o Senhor manda que Moisés escolha 12 líderes de tribos, pessoas destacadas, que vão espionar, eles vão entrar naquela terra e sondar o que existe na terra da promessa, o que acontece ali, porque o Senhor quer nos colocar ali dentro. Eles voltam com um relatório dessa expedição que eles foram fazer. E dentre as 12 espias, os 12 espiões que foram mandados, 10 voltam com um relatório negativo, com um relatório péssimo, pessimista. E a Bíblia nos diz assim, eles retornaram então, do 13, versículo 26 em diante, eles vão fazer esta narração. Então eles retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns dos frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, lá existiam ainda gigantes que habitavam naquela terra. E eles vieram com esse relatório, e também sobre todos os povos, os hititas, os jebuseus e tudo aquilo. E eles exaltando tudo que havia naquela terra, como se fosse assim uma barreira intransponível para que eles entrassem ali. Então Caleb, aqui no versículo 30, ele faz o povo calar-se diante de Moisés e diz: subamos e tomemos posse, e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele ali minoria, né, ele e Caleb, eram um voto vencido. Eles não quiseram ouvir aqueles 2 homens corajosos que ali estavam. Eles se levantaram e começaram ainda mais a lançar as suas dúvidas sobre Moisés e sobre o povo, dizendo que ali dentro daquela terra aqueles gigantes iriam devorá-los, iriam matá-los, seria terrível, quem poderia resistir? Eles iriam entrar ali para apanhar, para morrer, e tudo aquilo. E o povo sente o impacto desta lamentação, desta murmuração desses líderes diante de Moisés. Aqui está um efeito muito terrível. Esse relatório negativo, ele traz sobre o povo um medo, um pavor, uma dúvida. Será que este Deus que nos trouxe pelo deserto e fez todas essas coisas, agora nos coloca diante deste povo e vai nos matar aqui? Qual que foi o propósito de Deus nos tirar daqui? Aquela noite, o versículo 14 começa a nos dizer, o capítulo 14, que toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Agora eles estavam entre um deserto e entre uma terra prometida ocupada por povos fortíssimos. Era como se o Iraque quisesse entrar e ocupar os Estados Unidos pela terra, andando contra todo o armamento bélico e contra todo o poderio dos Estados Unidos. Era uma força absurda que eles estavam enxergando ali, impossível de ser vencida pelo aquele povo simples, por aqueles hebreus que ali haviam chegado. Nós entendemos, sabe, irmãos, que para os nossos dias, nós também estamos conduzindo um povo no meio de um deserto, porque nós vivemos em uma era muito terrível. Nós estamos em tempos que o homem, o pensamento humano da nossa era, não tem sequer uma identidade.
Já houve o iluminismo, já houve modernismo, já houveram tantas coisas, mas hoje nós estamos o quê? Na pós-modernidade. Existem muitas confusões. O povo que desconhece os propósitos de Deus estão perdidos nos nossos dias. E somos nós, o povo que representa o povo de Deus nos nossos dias, a igreja de Deus, o corpo de Cristo, é o responsável por dizer a este povo: não, a terra prometida é para lá, a terra prometida é para o alto. Nós precisamos entender algumas coisas. Nós estamos adiante de um povo que caminha no meio de um deserto, sem rumo, sem certeza de nada. Até mesmo como pais, nós somos líderes e o tempo todo as pessoas estão nos observando. Como líderes discipuladores, não é? A formação de um filho, tudo isso. Ali em Números 20, quando Moisés reage daquela forma, diante dos seus liderados, diante de toda a Assembleia de Israel, e ele é punido por Deus, aquela reação de Moisés, ela desencadeia algumas coisas na mente daqueles liderados. Moisés, a Bíblia diz que foi um dos homens mais mansos, se não o mais manso que Deus colocou sobre a terra. E eu fico tentando entender até onde essa mansidão seria assim passível de ser, né, rompida pela murmuração daquele povo. Moisés era um homem extremamente paciente, longânimo. Até ele se irar, muitas coisas precisavam acontecer. Mas neste dia, depois de ter rumado perdido, porque depois desta lamentação ali com este povo, eles vão para o deserto por 40 anos. Eles tinham chegado ali naquela fronteira em 3 meses. Mas diante dessa lamentação deste povo, no final aqui do capítulo 14, no meio do capítulo 14 aqui, o Senhor fala com Moisés naquele momento. E eles começam a se lamentar e chorar, e Deus fala para Moisés assim: quer saber, Moisés? Eu vou matar todo esse povo. Eu vou pegar você, que me serve em fidelidade, e vou levar você e vou estabelecer em você um outro povo. Deus propõe, às vezes, algumas coisas para nós, para que nós começamos sabe, você ter aquela reflexão no seu interior. Logicamente que Deus sabia o que ele estava fazendo com Moisés quando lhe diz isso. Eu vou matar esse povo aí, Moisés, e vou levantar um povo da tua semente aí para fazer o meu povo. Claro que Deus sabia que Moisés ia naquele momento: peraí, Senhor, será que os egípcios lá de onde o Senhor nos tirou não vão olhar para tudo isso e não vão dizer assim: aquele Deus tirou esse povo daqui, escravo, dizendo que os colocaria em uma terra prometida, mas ele não conseguiu fazer isto. Moisés começa a dizer isso diante de Deus. Então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste este povo sair dentre eles e falarão disso aos habitantes desta terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás com este povo e que vem a tua face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se exterminares este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão: o Senhor não conseguiu levar este povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Mas que agora que a força do Senhor se manifeste segundo prometeste. E Moisés começa nesse apelo diante de Deus por este povo: Senhor, perdoa a iniquidade desse povo, tem misericórdia desse povo, Senhor. Não faz isso, preserva este povo pela tua misericórdia. Senhor, o Senhor é benigno. Ele começa a falar nessa intimidade maravilhosa que ele tem com Deus. E Deus, de certa forma, atende a Moisés. Deus fala para ele: muito bem, eu o perdoei conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ali o Senhor estabelece uma sentença terrível sobre aquele povo. Nenhum de 20 anos para cima
que havia se lamentado e duvidado de que o Senhor era capaz de fazer tudo o que prometeu, entraria naquela terra. Mas o Senhor observa uma coisa aqui. Ele fala assim: mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. E também mais à frente no versículo 30, o Senhor fala novamente: nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar para a habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. E aí o Senhor ordena para Moisés que volte para o deserto com aquele povo para arrumar até que caia o último desses murmuradores morto no deserto. E aí eles podem voltar e entrar para essa terra. Esta sentença que o Senhor colocou sobre eles fez com que um caminho de 3 meses e a entrada na terra da promessa se tornasse um terrível deserto de 40 anos, meus irmãos. E tudo isso por quê? Porque líderes se levantaram para murmurar contra Deus, para duvidar daquilo que Deus pode fazer. Então, nós que almejamos liderança, episcopado, tantas coisas, devemos começar a observar com muito temor no nosso coração todas essas coisas. Muitas coisas podem influenciar para que Deus, no momento, mude a nossa liderança de bênção para maldição. A murmuração é uma das mais terríveis. Sabe, a falta de domínio próprio. No momento que a situação adversa se apresenta, você lança uma palavra de maldição sobre o seu liderado, ou quem sabe sobre o seu filho. E a partir disso, uma promessa terrível pode recair sobre a tua vida. Veja bem, você vai talvez estabelecer promessas sobre a vida, por exemplo, de uma criança, de um filho que Deus te dá. E aí Deus começa a derramar do seu amor no seu lar, e em todos os dias você acalenta esta criança, você educa, você paga o melhor colégio que você pode pagar, você investe nessa criança em amor, em coisas materiais, em tudo que pode. E esta criança observa você e o seu exemplo diante dela em todo o tempo, no modo de você se mover dentro de sua casa, de você se relacionar no seu trabalho, aonde você vai, no trânsito, dirigindo o seu carro. E ela começa a observar o que você é, o que você faz, a maneira como você crê no seu Deus. E isso, de repente, começa a transparecer algumas coisas ruins. E essa criança pode começar a entender diferente a proposta do evangelho que o Senhor colocou, a autoridade, tudo isso que você tem como responsabilidade sobre a vida do seu liderado, da sua criança, do seu projeto, de tudo que você está fazendo. Os líderes podem realmente influenciar para a morte ou para a vida aqueles que estão debaixo das suas lideranças. Isto em todos os âmbitos, em todos os aspectos. Isso não é só para quem lidera de forma, vamos dizer, formal. Você que é jovem ou criança e frequenta um colégio, você está ali investido de autoridade de Deus para representar o reino de Deus diante das pessoas. E as pessoas esperam uma resposta sua diante das aflições pelas quais elas passam. Porque se você dá testemunho, elas conseguem observar em você alguém que pode dar uma direção, dar um rumo, dar um fim aos problemas que elas estão passando. Ou elas podem ter em você uma leitura completamente errada do Evangelho. Elas podem, a partir do que você representa, duvidar de Deus, do que Deus pode fazer. Acreditar que tudo que se prega, de tudo que se diz em púlpitos de igreja e dentro de lugares onde a palavra de Deus é pregada, tudo isso elas passam a acreditar que é mentira. Ontem aqui na vigília, a Isabelle veio falar aqui a respeito da carta escrita com sangue que o apóstolo Paulo fala que nós somos diante das pessoas. E eles têm uma inteligência tão incrível. Ela falou assim que, será que as pessoas vão ler em você uma carta escrita pelo dedo de Deus, realmente? Teu testemunho vai fazer com que as pessoas batam o olho em você e falam, nossa, aquele ali se parece com Cristo.
Gente, teve um homem que andou pela terra, chamado Sadhu Sudar Singh. Ele é conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos. Este homem fluía na presença de Deus, assim, de tal forma que algumas vezes as pessoas perguntavam: você é Jesus? E ele admitia com toda a humildade que não, mas a presença de Jesus estava nele de forma que ele era reconhecido desta forma. As pessoas, em certa vez, ele foi a uma casa pedir um pouso. Aí ele chegou pedindo ali um pouso e poucas palavras que ele trocou ali com aquelas pessoas, ainda assim, por ser um desconhecido, elas rejeitaram aquele pouso e ele saiu e foi para uma praça. E eles, depois que ele saiu, começaram a se olhar e falaram: poxa, você viu como é que esse homem fala diferente? Vocês viram? Vamos chamar ele lá, para ele comer com a gente, para ele dormir aqui. Correram para aquela praça e chegaram lá. Ele estava em choro e lágrimas diante de Deus e ali falando ao Senhor assim: Senhor, com que direito eu fui lá pedir por essas coisas? Toda a graça que o Senhor já me dá, toda a tua presença que o Senhor me traz, o que eu quero mais? E ali ele estava naquela praça, as pessoas ali pensaram: meu Deus, por quê? Por que nós não recebemos? Nos nossos dias, os testemunhos da igreja têm difamado o corpo de Cristo de uma forma terrível para as pessoas. Então, há uma onda de ateísmo por aí, há uma onda de incredulidade, porque a lacuna que o evangelho tem que preencher não tem sido preenchida pela igreja. As pessoas esperam uma resposta do povo de Deus sobre a terra e elas não têm tido essa resposta de uma forma efetiva. Nós lamentamos os governos que estão sobre nós, mas eles não estariam sobre nós porque a igreja teria ocupado o seu espaço, o seu lugar, abençoando a nação brasileira e libertado ela de tantas coisas que o Senhor nos estabeleceria um governo justo. Mas o que está aí colocado é determinação de Deus diante da posição de um povo, de uma igreja que está inerte muitas vezes. Lá em Números 20, nós voltamos a observar que este povo viu o que aconteceu ali. Quando Moisés, este homem que havia andado 40 anos, operando em mansidão e em tantas opressões, e sempre se dobrando aos pés do Senhor para buscar ali as suas respostas, agora estava diante de uma rocha que o Senhor ordenara a ele: vai ali e manda que flua a água daquela rocha. E Moisés chega ali, ofende aquele povo, ele fala assim: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Irmãos, a palavra branda que desvia o furor, a maneira como você repreende o seu filho, sabe, todas essas coisas são maneiras de ferir a rocha. Às vezes, a Bíblia não manda que você isente o seu filho da vara, mas essa correção tem que ser aplicada com amor. Meu pai, ele sempre nos corrigiu com a vara. Mas ele tinha uma maneira tão maravilhosa, gente, pensa bem. No momento ali que você fazia aquilo ali que o impulso natural já é pegar pelo braço, sair levando, estapeando, ele saía de perto. Ele saía, ia embora. E você ficava bem faceiro, né? Porque, já viu, né? Escapulir. Quando você tinha esquecido lá a sua transgressãozinha, ele vinha bem tranquilo: filho, passa lá pro banheiro, tira lá o teu calção, tira a cueca lá, fica pelado lá no banheiro. Ai, meu Deus do céu. Aí ele entrava no banheiro com aquela tranquilidade dele, tirava a cinta dele. Filho, olha, você... Aí ele colocava ali diante de você toda a sua transgressão. E aí ele começava: e agora o pai vai te corrigir. E aí ele dava na bunda, bem gostoso, bem ardido, lepe, umas 3, 4 cintadas boas, daquela que depois você fica ali meditando. E aí, gente do céu, ele falava assim: agora você vai pro teu quarto, você vai orar, vai pedir perdão para Deus,
E depois você vai refletir no que você fez. Pensei lá para todo, se torcendo todo e ficava lá. Gente, a operação do Espírito Santo é conjunta com uma correção da maneira que Deus manda que a gente faça. Porque ali você começava a pensar e pensar, e no momento seguinte você já estava, puxa, por que eu fiz isso? E depois você tinha que ir lá, porque você ficava compungido, você ficava assim, sabe, gente, constrangido, e você tinha que ir lá, e chegar lá e, pai, o Senhor me perdoa? Perdoa. Nossa, aí ali, sabe, aquele abraço, aquele beijo, novamente estava a harmonia dentro de casa, tudo aquilo era maravilhoso. Até a surra assim, se tornava uma coisa, puxa vida. Mas aqui Moisés, ele fere essa rocha, gente. A estupidez dentro dos lares, assim, aquele ato impensado, aquele tapa inesperado, tudo isso faz com que as nossas crianças elas comecem a desenvolver uma revolta muito grande. Ali, nesse momento, o que será que o Senhor queria que Moisés fizesse? O que aquela atitude que o Senhor pediu, obrigado, Paulo, pediu a Moisés, olha, o que o Senhor queria fazer ali? Pegue a vara com seu irmão Arão, reúna a comunidade, Depois, quando Moisés toma aquela atitude errada e vai lá e fere aquela rocha, Deus faz fluir ali a água e Deus fala para ele, como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que dou a vocês. Esta já era uma geração toda nova. Aqui, muitas das pessoas que haviam duvidado que entrariam na terra já haviam perecido no deserto. E aqui, novamente, eles estão se aproximando ali da fronteira para entrar na terra prometida. E ali, o Senhor dá a ele uma oportunidade maravilhosa de chegar ali simplesmente. Olha aqui, gente. Vocês acham que vocês estão nesse deserto aí sem propósito algum? Vocês não conhecem o nosso Deus que operou até hoje nas nossas vidas por todo esse deserto e agora Ele nos trouxe aqui? Vocês são uma geração nova, mas olhem para essa rocha que o Senhor vai fazer fluir água aqui agora diante de vocês, para que vocês entendam que as aflições dos desertos, das coisas e também para nós no dia de hoje não são porque nós temos um Deus sádico, são porque nós temos um Deus que quer se dar a conhecer a nós. Olhem para esta rocha, a água vai fluir dela. Era isso que o Senhor pediu a ele. Ele queria que Moisés inserisse nesse povo agora uma nova maneira de olhar para Deus. Mas não, ele chega ali de qualquer jeito e fala, xinga aquele povo e vai lá naquela rocha, ferindo aquela rocha. E ali ele planta uma semente no coração desse povo, a semente da maledicência. E nós podemos observar que mais à frente esse povo novamente está maldizendo o nome de Deus. E aí o Senhor faz com que eles tenham serpentes ardentes que ferem esse povo no meio do deserto e muitos morrem naquilo ali. A atitude impensada de um líder pode conduzir as pessoas à morte, sim. Pode conduzir as pessoas até mesmo ao inferno. Sabe, você pode espezinhar uma pessoa fraca na fé com a sua atitude impensada. Você pode exterminar um projeto de vida, de uma vida que a pessoa às vezes está flertando com o evangelho através de uma atitude louca. Quem sabe a rebelião de um filho pode nascer no coração a partir de um momento, de uma loucura que você faça. Nós somos pessoas, somos representantes de Cristo em todo o tempo. Daqui deste texto, nós vamos entender que os líderes vão gerar as pessoas pelo exemplo. Gente, eu confesso a vocês que uma das pessoas mais sábias que eu já vi falando assim, que eu poderia passar, sei lá, poderia morar aos pés dessa pessoa para aprender, pastor Evailton, que esteve aqui, e eu pude me deleitar naquelas palavras aqui sobre liderança, não era nem sobre, tanto assim, está certo que está inserido, tudo está né, atrelado, mas sobre liderança, gente, que sabedoria divina, que maravilha.
Que mansidão, que coisa. E ali, ele colocando, citando os exemplos, as coisas. E então, os líderes, ele falou aqui para a gente que eles geram pelo exemplo. Porque você vai andar em atitudes e atitudes e coisas que vão em palavras, em ensinamentos e tudo isso, mas no momento que você tomar uma atitude errada e conduz as pessoas ao inverso do que o Evangelho diz, ou que faça elas tropeçarem, aquilo ali vai chamar mais atenção do que todas as tuas palavras que você lançou sobre elas. Todas essas palavras vão ficar no esquecimento e a marca que vai ficar imprimida, que vai ficar impressa em você, vai ser a marca da tua falha. É terrível isso. Agora nós podemos olhar para Tiago, no capítulo 3, versículo 1. Tiago, aqui está. Então, por isso, há um alerta muito severo da palavra de Deus sobre você que ambiciona uma liderança. Aqui está. Eu vou ler aqui para vocês. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Sabe o que significa isso? Aqui Tiago, no contexto em que ele está escrevendo isso, e é o povo que ele está escrevendo isso, ele está presenciando ali que a motivação para exercer liderança daquelas pessoas ali não estava exatamente assim, como por exemplo, o próprio pastor Evailton, que ele fala assim, com muita verdade, com muita sinceridade, ele fala assim, eu nasci, a minha missão, a minha vida é ensinar. Não é uma profissão, não é uma posição de evidência, quem sabe. Não é isso. Se essa motivação for a que conduz você a se esforçar, a estudar, a correr atrás dessa posição de liderança, abandone tudo isso. Porque você não vai ficar participando das bênçãos que uma liderança pode te trazer, você vai estar participando das penalidades que ela pode te trazer. Do juízo que está, sabe, irmãos, que está colocado por sobre aqueles que exercem liderança, porque é responsabilidade muito grande. Você trabalha com a ideia de que a liderança vai te trazer, quem sabe, no teu trabalho, uma posição privilegiada, ou tudo isso, que não seja uma liderança que demonstre ali, porque você tem que ser igreja lá onde você está mesmo. Se você exerce liderança ali simplesmente pelo tanto que um líder lá ganha, ou por ambição de cargo importante, saiba que você não está exercendo o reino de Deus no lugar onde você está inserido. O reino de Deus é para ser inserido lá onde você está trabalhando com a identidade de Cristo nas tuas atitudes. Sim, sim, não, não. Saber falar o não, às vezes é tão difícil falar não. Né? Favorecemos às vezes até uma posição que não é certa, porque você tem aquela falta de capacidade de dizer, meu amado, não. Sabe, irmãos? A ambição que deve tomar o rumo da nossa vida a respeito de liderar pessoas, isso não só a respeito de posições dentro da igreja, de mestres, de palavra de Deus, de tudo isso, deve ser exercer a justiça e manifestar o reino de Deus às pessoas. Aí você está debaixo de bênção. Porque no versículo 2 aqui de Tiago 3, capítulo 3, versículo 2, está escrito assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Imagina só, parece tão simples. Se eu simplesmente aprender a domar a minha língua, eu posso ser um varão perfeito. Olha o alcance, olha a dimensão disso que a Bíblia está nos dizendo nessa noite. Amados irmãos, o contexto aqui também de Tiago era da questão da opressão dos mais ricos sobre os mais pobres. Os mestres referidos ali, eles eram intemperantes, eram imprudentes. Sabe o que é você estar debaixo de uma liderança que te fere, gosta de lançar palavras, gosta de impor a liderança pela força, pela ameaça, pelo achaque moral, por todas essas coisas. Isso também não condiz com a palavra de Deus. A mansidão, o sal, tudo isso deve temperar todas as nossas palavras, o amor de Cristo, não é? Então,
Eles eram duros e sem misericórdia. No único momento da vida de Moisés que ele exerceu uma liderança dessa forma, a consequência foi que ele não pôde entrar na terra prometida. Veja bem, é como se você participa de toda a formação dessa criança, desse filho, vai, investe tudo, no momento ele vai entrar na faculdade, depois vai seguir uma carreira, e de repente, quando ele está para ser premiado, quem sabe o que pode advir sobre a tua vida, e você não está no momento daquela formatura, ou no momento daquele recebimento, daquela investidura, porque ele chegou, ele teve sucesso, ele venceu, e quem sabe você não pode participar disso, porque o Senhor tirou o teu direito disso, porque você, em determinado momento, resolveu que a sua estupidez podia tomar parte nesse processo, ou que, sei lá, a brutalidade ou alguma coisa assim poderia entrar nesse processo. Há muito maior juízo para quem exerce responsabilidades maiores. O versículo 3, ele vai falar sobre uma consequência ainda mais terrível do que todas essas que eu disse até agora. A nossa língua, a nossa responsabilidade, no versículo 6, a palavra de Deus vai nos falar assim, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesmo em chamas pelo inferno. Quer dizer, o juízo que está inserido sobre a pessoa que é maldizente, que, sabe, gente, usa as maldições como forma de levar as pessoas, de conduzir as situações. Isso tem, assim, uma dimensão que pode te levar à condenação eterna. Por quê? Vamos ver aqui em Mateus 18, versículo 6. Há uma consequência para os nossos atos, uma consequência da qual nós daremos conta. Você, quem sabe até hoje, não sabia que podia ser tão terrível assim, a falta de exercer o amor. Mas, olha, além de coisas, Mateus 18, versículo 6 vai nos dizer assim que qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Lá em Tiago nós vamos também entender que o Senhor vai responsabilizar aqueles que tomam lideranças, tomam posições, estão debaixo de autoridade divina, mas exercem essa autoridade com injustiça. Então, meu amado irmão, a conclusão de tudo isso que nós temos falado nessa noite está em Tito 2, versículo 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado. Não tenha indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Eu creio que todos nós entendemos que se a palavra de Deus tem sido colocada sobre nós nessa noite desta forma, ao mesmo tempo tão severa, mas tão benigna, porque imagine só, gente, o Evangelho não é uma utopia. O Evangelho não é uma fantasia de um mundo perfeito, não é uma mentira, uma coisa que as pessoas falam para dirimir um pouquinho do sofrimento humano no meio de toda essa caminhada que a humanidade atravessa, de toda esse terrível era que nós estamos. Não, é realidade. É realidade a partir do momento em que a igreja se posicione e coloque tudo isso em prática e em amor. Torne isso uma verdade e testemunho de que Deus existe e Ele atua através de Cristo na vida do povo, na vida desta terra. A tua missão, a minha missão, a missão da igreja, do corpo de Cristo sobre essa terra, é uma missão de responsabilidade social, de responsabilidade política, de responsabilidade espiritual, de responsabilidade de graça que foi concedida a você e a mim. E essa graça nos tirou de lá onde as pessoas que nós olhamos agora, elas parecem lá tão sujas, mas nós estávamos lá no mesmo estado e o Senhor nos alcançou. Por que não vai alcançar elas? Por que agora que eu estou aqui bonitinho, limpinho, redimido, eu olho para aquelas pessoas e eu esqueço que eu fui lá escravo, fui lá
fui lá, maldição no meio daquele contexto miserável todo, sem direito à vida eterna, sem direito a uma promessa. Por quê? Meus irmãos, vamos nessa noite entender que o Senhor não quer um povo que se aparte do pecador, um povo que, sabe, que olhe para o pecador, que tenha nojo do cheiro, da posição inferior, mas que se entrelace em amor e faça tal como Cristo fez, se despindo de toda a sua glória e vindo aqui se tornar um homem e vindo aqui levar bufetada e cusparada no rosto. A mensagem de Cristo precisa ser vivida nas ruas, precisa atravessar essas paredes aqui. Vamos curvar nossas cabeças nessa noite. Eu peço que você comece a elevar o seu pranto, quem sabe o seu arrependimento diante do Senhor, e comece a pedir do Senhor que Ele venha a fazer aquilo que você não pode fazer. Porque não somos nós que vamos nos dar este processo em força, em violência. Não somos nós que vamos nos autocapacitar a fazer tudo isso, porque a nossa natureza não nos quer fazendo isso. A nossa natureza é inimiga de Deus. A tua natureza não quer que você vá nessa direção, mas o Espírito Santo de Deus te tirou de debaixo de uma escravidão ao pecado e te colocou debaixo de uma escravidão da boa vontade de Cristo. É isso que a palavra doulos quer dizer. Quando Paulo fala escravo, escravo não tem vontade própria. Você serve uma vontade que não é a tua, é a vontade do Espírito Santo que atua em você. E aí você pode fazer o corpo de Cristo, a mão de Cristo ser a tua mão, o pé de Cristo andar por lugares que você não iria entrar. Flua na presença de Deus. Seja confundido com Cristo pelas pessoas. Em amor, em bondade, em piedade diante de Cristo, no meio de uma era de perversidade. Clame ao Senhor nesse momento, juntamente comigo. Senhor Deus, Deus Altíssimo, Pai, o Senhor não nos tem rejeitado, Senhor. Pai, o Senhor tem nos dado a Tua palavra e a Tua promessa de um dia, Pai, nós chegarmos, Pai, adentrarmos a Canaã celestial, Pai. Meu Deus, existem muitos obstáculos à nossa frente, existem muitas coisas, Pai, a nossa natureza, meu Deus, essa natureza indobrável, meu Deus, ela quer dizer para nós que nós não vamos conseguir. Mas, Pai, como Caleb, como Josué, Pai, nós queremos olhar para tudo isso, e meu Deus, e somando a nossa pequena fé, todas as pequenas coisas que o Senhor fez, e meu Deus, dia a dia acrescentando a isso, meu Deus, o Teu poder, e descobrindo que todo este deserto, todas essas coisas, são para nos colocar, Pai, meu Deus, diante do conhecimento de um Deus soberano sobre tudo. Pai amado, ensina-nos a crer que o Senhor pode mudar todas essas situações dentro das nossas casas, toda opressão pela força, meu Deus, toda opressão pelo grito, toda opressão, Senhor, pelo empurrão, pela falta de respeito, seja retirada do meio do Teu povo, pela Tua mão, pelo Teu amor, em nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos este povo. Pai, eu também recebo esta palavra sobre a minha vida, meu Deus, e eu creio que o Senhor está trazendo este povo, Pai, para um novo momento, para um momento de redenção neste lugar, que a Tua palavra pode causar tudo isso, Senhor. A Tua palavra nos ensina e nos prova que pode, Pai, fazer um povo conhecer o Teu nome e mudar o rumo de uma história, de um lugar, meu Deus, de idolatrias, de misérias, de falta de perspectiva, para um sonho de uma vida eterna, de uma vida plena, até mesmo aqui nesta terra, Senhor. Pai, eu Te agradeço por tudo, nesses dias, Pai, que o Senhor me deu neste lugar, e que o Senhor continue me abençoando, Pai, no meio deste povo, com alegria, com amor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu Te agradeço por tudo, Pai. Amém, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus.